segundo Lucas, capítulo 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Dos versos 13 em diante, 13 ao 21. Lucas capítulo 12, do versículo 12 ao 13. 13 ao 21. Eu recebo, tomo posse, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, dos versos 13 em diante. Todos encontraram? Lemos assim a palavra do Senhor. Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós? Então lhe disse: Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E propôs-lhes esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: Farei isto. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto de todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tem guardados muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-se. Deus, porém, lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos, nos humilhamos a teus pés. E assim, ó Deus, aqui na tua presença, eu e toda a tua igreja, te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade, mas não a minha. Usa-me, ó Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor. Deus, em nome de Jesus, usa todo o meu pensar, Pai. Deus, todo o meu proceder aqui nessa noite. Fala comigo, fala com o teu povo, fala com toda a tua igreja, Senhor. Fala com todos os teus filhos que estão aqui nessa noite, para receber de bom grado a tua palavra e a tua mensagem. No nome santo de Jesus. E assim nós te pedimos, Senhor, que a luz do teu Espírito Santo conduza não somente a mim, meu Pai, mas a todos que estão aqui nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ontem eu preguei em um culto, no culto de ação e graça, que uma irmã me convidou, teve lá no batismo, no batismo passado, e ela ficou encantada com a forma a qual eu levei a mensagem lá no batismo. Coloca para mim o tema da mensagem, por favor, pessoal da mídia. E olha só que lindo. Aí ontem a gente foi lá, foi muito bom, tinha bastante gente, foi assim um culto maravilhoso, um culto de ação e graça. Eu fico muito feliz quando as pessoas são gratas a Deus pelaquilo que Deus faz na vida dela, e ela fala assim: eu preciso agradecer a Deus. Isso é muito bom. Isso é ser grato a Deus, não é? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa insensatez. Se tem algo que o ser humano é, e que o ser humano geralmente ele é insensato. Às vezes a gente fala coisa que não devemos,
Às vezes a gente pensa coisa que não deveríamos nunca pensar. Às vezes a gente age em algumas situações que não deveríamos agir e atropelamos muito as nossas vidas. Atropelamos muito os nossos ideais. A insensatez do homem o levará a caminho frustrante. E é isso que estamos vivenciando hoje. Hoje, infelizmente. Então você que está com o seu coraçãozinho, sabe, tá meio apertadinho, relaxa, fica tranquilo. Deus quer muito falar, deixar você em paz, deixar você tranquilo. Ele quer muito derramar seu bálsamo, sabe, seu refrigério sobre a sua mente, sobre o seu coraçãozinho nessa noite. Posso ouvir amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não deixe que nada ofusque o brilho que você tem, que é o brilho do Espírito Santo de Deus. Vamos falar por 3 vezes o tema da mensagem, por favor? Você que está aqui nessa noite, fale comigo. Fale, por favor, em nome do Senhor Jesus. 1, 2, 3. Vamos lá? O significado da palavra insensatez, dá-se o nome, se tem uma definição que é muito forte, é a loucura. É um homem sem lei, é um homem sem pudor, é um homem que não olha para o outro, é uma pessoa que para ela, literalmente não existe uma palavrinha que chama-se empatia. Eu não estou nem aí com o outro. E isso é muito grave. Olha só. A gente às vezes está na igreja, mas a gente literalmente está no culto, mas o contexto e pretexto de cultuar Deus, adorar Deus está fora. Literalmente. Então, no nome santo de Jesus, fica em paz, fica tranquilo. Porque se tem uma coisa que Deus quer, é ver você bem. É ver você estar aqui para adorar Ele de uma forma genuína e verdadeira. Quer ver? Olha como é que esse homem é rico, insensato. Olha só. Disse-lhe um homem da multidão: mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Naquela época, o irmão mais velho, né, ele herdava tudo. E era cultura. Hoje não é mais isso, infelizmente. Né? Porque se isso tivesse hoje, eu estava numa boa. Mas meu pai não tem nada, coitado. Mas olha só. Aquele homem olha para Jesus e ele o chama de mestre. Por que ele chama de mestre? Teve um irmão por trás, como nós, seres humanos, somos. E, infelizmente, nós somos muito interesseiros. Ele chama Jesus de mestre, não é simplesmente porque Jesus e sempre vai ser o nosso mestre. É porque ele tinha interesse. Né? E o que é que ele faz? Ele coloca Jesus lá em cima, chama Jesus de mestre. Mestre. Hipocrisia. E se tem uma coisa que reina no ser humano, é a hipocrisia. Se tem uma coisa que o ser humano não quer, é ser corrigido. Se tem uma coisa que o ser humano não quer, é ser disciplinado. Se tem uma coisa que o ser humano não quer, é ele ser apontado dos erros que ele o próprio está fazendo. Então, no nome santo do Senhor Jesus, fica muito atento que Deus vai falar muito contigo nessa noite. Quer ver, ó? Olha só que interessante. Aí o texto vai pegando forma, vai pegando sabor. Jesus olha para aquele homem e disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós? Se tem uma coisa que o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso, não somente o Salvador, o nosso provedor Jesus, ele
ele é perito em tudo que ele olha, vê, percebe, e ele vê cada ato meu e seu. Não somente voltado para ele, como para nós mesmos. Jesus já começa mais ou menos assim, ó. Olha como é que Jesus começa. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constitui por juiz ou partidor entre vós, o árbitro, né? É por isso que eu tenho horror, eu tenho náusea de partido. Principalmente partido político, porque a palavra partido já está falando de divisão. Aquele que partiu, aquele que não está uníssono. Deu para entender? Então a gente precisa entender em nossas vidas o que é que Deus quer de mim e de você. Jesus começa olhando para aquele homem e diz assim: homem, quem me pôs diante de vocês ou entre vós como juiz ou como árbitro para resolver essas causas? Olha o verso 15. Irmão, a gente precisa estar atento em tudo aquilo que Deus quer de você e de mim, do seu pastor. Então lhes recomendou: tende cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro, amor àquilo que você tem, amor àquilo que você tanto cobiça, tanto guarda, tanto estima, mas você não, e geralmente a gente não estima aquilo que Deus quer que estimamos, principalmente a nossa alma, a nossa vida, a nossa conduta, a nossa integridade, a nossa moral, o nosso prazer de servir a Ele como Ele assim o quer e deseja. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente foca muitas coisas deste mundo. Jesus disse que a gente erra por não conhecer o poder de Deus e não conhecer bem as Escrituras Sagradas. E infelizmente a gente erra e muito. Então lhes recomendou: tente cuidado de guardar de toda qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uma vez eu conheci um homem rico, e eu fui orar por ele. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, perdão, eu ainda não era pastor. Ele falou assim: irmão, eu daria tudo que eu tenho. Eu daria tudo que eu tenho para eu hoje estar bem. Aquele homem estava com 52 anos. Estava novo, muito novo. E aquele homem trabalhou tanto na vida, buscou tantas coisas desse mundo, ajuntou tanto para si, coisas desse mundo. E era um homem meio carrancudo, era um homem que tinha raiva fácil, era um homem que só olhava para as pessoas, tinha desprezo pelas pessoas. E aos 52 anos estava ele lá enfermo. E ele falou assim: irmão, eu daria tudo. Me falaram que você é um homem de Deus, e quando você ora, Deus faz acontecer. Na hora, meu irmão, olha para mim que eu quero te falar aqui agora. Deus falou assim: eu não vou curar ele. Deus falou assim: eu não vou curar ele. A mesma coisa quando eu cheguei no hospital, lembro até hoje, no hospital geral, uma moça pegou com as suas duas mãos no meu braço e falou assim: o senhor é servo de Deus? Eu falei assim: pela misericórdia, ore pela minha mãe, por favor, ela está ali, ó. Então ele: tá bom, eu oro. Fui até a mulher, quando eu fui colocar a mão na cabeça da mulher, Deus falou assim: não coloca a mão na cabeça dele, não ora, porque eu vou recolher ela daqui a pouco. A demora é você chegar naquela porta e eu vou recolher ela agora. Foi no dia que eu fui orar pela tia da irmã Vera. Lembra, irmã Vera? E fui até a mulher, aí eu olhei para a filha dela e falei assim: ela é convertida? Ela falou assim: é. Aí ela começou a chorar. Eu falei assim: não vou mentir para você. Deus falou para mim que agora que vai recolher ela agora. E a demora é eu chegar naquela porta. Irmão, aí eu orei pela moça, acalmei ela, dei o bálsamo que Deus tinha para ela. Agora vai vendo, ó. Aí tá lá a maquininha na UTI. Tudo. Eu vou chegar na porta. Tudo. Olha o meu pé direito. A maquininha parou.
Você não faz ideia quanto isso me dói. Uma vez perguntaram para mim assim, e o senhor dorme bem? Eu durmo, irmão. Sabe por que eu durmo? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Nada vai me corromper, sabe, Fran? Sabe, Silvia? Sabe, Keila? Nada. Sabe, Deise? Sabe, Josimar? Nada. Nada vai me corromper. Nada. Ninguém, nada. Eu sempre falo isso para Deus e falo isso para o diabo, falo isso para os demônios. Ninguém vai alterar, ninguém vai corromper a minha fé e o prazer de eu servir ao meu Deus. Tenha esse prazer. Em tudo que você faça para Deus, faça de bom grado. Você quer ver um povo, uma igreja que era riquíssima. É a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3,17. Olha só, pensa comigo. Era uma igreja riquíssima, irmão. E olha o que é que um povo dizia para si mesmo. Pois dizes, olha Jesus dando diagnóstico da igreja de Laodiceia. Imaginemos, Laodiceia, ela era composta por 3 regiões, né? A primeira era a região, uma cidade chamava-se Hierápolis, depois Colossos e depois Laodiceia. E entre cada uma dessas cidades ficava 9 quilômetros de distância. Irmão, olha o que é que Jesus, olha o que é que a igreja dizia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Olha o diagnóstico que Jesus dá da igreja de Laodiceia. Às vezes a gente, pela nossa compostura, pela nossa posição de arrogante e prepotente, sabe, a gente se coloca em um patamar que eu tenho tudo. Eu não preciso de Jesus, eu não preciso da igreja, eu não preciso do pastor, eu não preciso do irmão X e do irmão Y. A gente precisa entender algo, sabe o quê? 1 carta aos Coríntios 12, versículo 12, Paulo diz que nós somos um corpo interdependente. Olha que coisa linda, Paulo diz que eu preciso da Silvia, a Silvia precisa da Jô, a Jô precisa da Fran, a Fran precisa do Manuel, o Manuel precisa do Davi, o Davi precisa da Luciene, a Luciene precisa do Eliabe. O que é que Paulo está dizendo? Nós somos um corpo interdependente. Eu preciso de você, você precisa de mim. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, e assim Cristo também o é. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Texto base, por favor. A gente precisa entender o que é que Deus quer de mim e de você. Que a gente não tenha amor, às coisas que são fúteis, às coisas que a gente tem necessidade, mas não é para se apegar. Mas, pastor, é pecado ter as coisas? Não, o duro é as coisas ter a gente. É pecado ganhar dinheiro? Claro que não. Claro que não. Mas sabe qual é o pecado? É o dinheiro ganhar a gente. Isso é pecado. É pecado ter vida boa? Claro que não. Mas o problema é a vida boa pegar a gente e ter domínio da gente. Eu estou bem empregado, eu estou bem estabelecido, financeiramente eu estou ótimo. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de pastor. Não é assim. O que é que Deus quer de mim e de você? Ele quer que você tenha uma entrega verdadeira e genuína para Ele. Sabe por quê? Porque tudo isso fica. Nada a gente leva, nada, meu irmão. Nada. Olha, por favor, olha só. E propõe-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. O homem tinha produzido, tinha plantado, ele tinha investido. E teve resultado, teve lucro. Meu irmão, não é pecado você trabalhar, não é pecado você ter as coisas, não é pecado você ganhar e você gozar do fruto do seu trabalho, não é pecado. Não, claro que não. Eu trabalho feito um louco, levanto cedo, vou atender,
né, atender os meus pacientes. Depois, à tarde, vou visitar as minhas ovelhas. Vou na casa de um, na casa do outro. E à noite eu durmo, quando é 3 horas da manhã, eu estou lá de joelho orando por você. Mas é um prazer que eu tenho. É um prazer maravilhoso que eu tenho, irmão. E é por isso que o diabo tem raiva de mim. A semana passada, olha a mensagem, não é Jesus não, viu? É o capetinha mesmo. Então a gente precisa entender. E eu pedi agora há pouco, desliga o cãozinho do celular. Porque é terrível a gente estar pregando, tira todo o foco, tudo que o pastor está pensando, e pensando, e pensando, tira o foco. Irmã Diva. Está perdoado, irmã Diva. É o remédio, então está perdoado, irmã Diva. Agora quem pede perdão sou eu. Perdão, minha ovelha linda. Agora desligue, viu? Toma o remédio e desligue. Isso, agora desliga o celular. Mas vamos lá então, onde que eu estava? Está vendo? Vamos lá, meus amores da minha vida. O que é que Deus quer da gente? Foco. O que é que Deus quer da gente? Entrega. O que é que Deus quer da gente? Compromisso. Sabe por quê? Porque quando a gente se volta para as coisas deste mundo, o que era esse homem? Um homem riquíssimo, mas ele era o quê? Insensato. O que é o insensato? Coloca para mim, pessoal da mídia, o tema da mensagem outra vez. Olha só. A insensatez do homem o levará a caminho frustrante. Este homem que eu fui orar por ele, tinha apenas 52 aninhos. Novinho, 0 bala. E o que acontece? Tinha pouco tempo de vida. Por quê? Irmão, observa, por favor. Eu estou atendendo uma paciente que o pai dela está com mal de Alzheimer. E ele era um homem muito carrancudo, um homem muito tinha cara feia, um homem tudo ficava nervoso, tudo ficava irritado, tudo ficava virado. Aprenda algo nesse mundo. Quando a pessoa está com raiva, quando a pessoa está carrancuda, está com a cara feia, ela libera cortisol. E quando o corpo libera cortisol é uma substância terrível no corpo, que ela gera a desencadear doenças psicossomáticas ou doenças, até mesmo doenças clínicas, orgânicas e físicas. Procure dar risada. Lembra quando eu falei para você que quando a gente está com cara feia, a gente mexe quantos músculos, gente? Quase 30 músculos facial. O nosso corpo, ele é composto por aproximadamente 43 músculos facial. E quando a gente está alegre, contente, olha só como que é tão leve você dar risada, você ser feliz, você mexe apenas 12, 15, estourando. Já a felicidade for muito grande, 16. Aí se for muito grande mesmo, chega assim no máximo 17. Não, mas raramente não chega. Agora, quando você está carrancudo, meu irmão, faz assim, perto dos 30. Olha como que isso é complicado, gente. Aí, contudo, você fica carrancudo, fica com cara feia. Não! Tenha prazer de viver, tenha prazer de ser alegre, contente, sorridente. E Deus, muito bem, Ele vai. Aliás, diga-se de passagem, né? Salomão deixa isso bem claro. Provérbios 17, 22. A mente alegre é remédio para todo o corpo, mas o espírito abatido apodrece até os ossos, porque a carne já foi. Pode ler, se não é isso aí, ó. Faz a transliteração do coração para a mente. A mente alegre é remédio para todo o corpo, mas o espírito abatido apodrece até os ossos. Então seja alegre. Olha este homem pensativo no que ele ia ganhar, por exemplo. Por favor, gente, pessoal da mídia, texto base. Olha só que interessante. Olha só. E o rico insensato, ele vai.
e propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Por favor, 17. Olha só que interessante. E arrazoava entre si, dizendo. O que arrazoava? E aí? O que é que eu penso? O que é que eu tenho muita coisa, eu ganhei muito, lucrei muito, plantei, deu muito fruto. Ah, já sei. 18, por favor. Olha a ideia que ele tem. Aí disse entre si: ah, já sei o que eu vou fazer. Eu estou com uma vida muito boa, eu vou investir nisso, eu vou investir naquilo. Eu estou trazendo a nossa realidade de hoje, agora. Invista em você, invista na sua casa, invista nos seus bens. Mas se tem uma coisa que você deve investir, é em você. De você ser um homem sensato e não insensato. De você ter o cuidado, o zelo, de amar mais quem está do seu lado, de respeitar mais quem está do seu lado, de você ter prazer com quem está do seu lado, a sua parentela, os seus familiares, porque você vai ser muito feliz. Gênesis 4:7, a parte A do versículo, lá diz assim: se procederes bem, não serás bem aceito? Eu não quero o versículo todo, somente a parte A do versículo. Se fizeres bem, se praticares o bem, não serás bem aceito? Então a gente precisa entender isso. Isso é em todos os sentidos e vida a qual vivemos, seja ela espiritual, seja ela familiar, seja ela profissional, não importa. Na quarta-feira eu dei um exemplo aqui da minha vida quando eu cheguei aqui em São Paulo. No finalzinho de 1984. Faz tempo. 40 aninhos, né? 40 anos. Cheguei com 20 aninhos. Zero bala. Mas tinha prazer de trabalhar. Tinha prazer de buscar. E com 4 meses Deus me honrou, me promovendo na empresa que eu comecei a trabalhar. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a gente dá o nosso melhor, a gente tem que entender que Deus ele nos honra na íntegra. Não tem como. Então a gente precisa entender isso em nossas vidas. Olha só, por favor, texto base, onde nós estávamos. Ele proferiu ainda, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Vou te dar aqui um adendo ao que se diz respeito. Se você tem muito dinheiro, não tem onde colocar, esse bolso aqui meu está vazio, esse também, e eu guardo para você. Tá bom? Agora vamos lá então. O que é que o homem pensou? Sabe o que o homem pensou? Somente em si mesmo. Olha o que é olha, irmão, o que é um egoísmo assim na íntegra. Irmão, por favor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de você mesmo. Tenha compaixão de si mesmo. Sabe o que é que acontece? Olha o verso 18, por favor. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. A gente tem espaço em nossa mente, nossa vida para tudo. E a gente dá um mísero tempo para Deus. Pensem nisso, por favor. O que é que Deus quer de você? Compromisso. Você vai dizer: Senhor, eu assumi um compromisso com o Senhor. A gente precisa entender que uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu preciso entender que eu tenho uma nova vida. 2 carta aos Coríntios 5:17. A gente precisa cada vez mais se reconciliar com Jesus. É muito lindo quando a gente pensa nisso, né? Que cada vez mais eu preciso me reconciliar com Deus na pessoa do Senhor Jesus. Olha o que é que Paulo diz ao povo de Corinto. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram.
E eis que tudo se fez novo. A gente precisa ser um novo ser, uma nova pessoa, uma nova criatura. Para que, quando você pensar algo, tiver alguma necessidade, Deus possa interagir com você e ser sempre atuante com você. Mas você precisa ser atuante com Deus. Amados, por que não está acontecendo hoje mais milagre nas igrejas? Porque os pastores, os líderes e a igreja em si não tem mais compromisso com Deus como era antigamente. Eu não sei aqui quantos já escutaram assim, algo assim, que era lindo, gente. Darlan, você já escutou isso, filho? Silvia, você já escutou isso? Eita, fulano entrou na lei de crente. Gente, como era lindo. Já escutou, Fran? Fran não, Fran é novinha. Jô também já estudou, não, novinha também, igual a Fran, né? Ou não? Estou te ajudando, viu? Quem já escutou essa frase? Eita, fulano entrou na lei de crente. Gente, era muito lindo isso. Os crentes tinham mais compromisso, os crentes tinham mais seriedade. O pai do irmão Darlan falou assim, pastor, quantas pessoas vão lá no ciclo de oração? Aí eu falei, deixa eu ver, são tantos, irmão, acho que 4 ou 3, 5. Ele deu risada, assim, na minha igreja também está assim, pastor. Eu falei, não é só na sua não, meu irmão. É se não dizer quase todas, se não dizer todas. Amados, é maravilhoso. Quando eu chego aqui na terça-feira de manhã, juntamente com a minha esposa, ela já levanta cedo, a gente já faz, um faz uma coisa, outro faz outra, a gente toma um café e vem para a igreja. Chega aqui, a gente se ajoelha, a gente ora, fala com Deus. É muito gostoso. Eis aí uma das questões por que Deus me honra e por que o diabo e os demônios têm tanta raiva do pastor. Por que será, né? Porque o meu foco e a minha prioridade é Deus. Ele é meu foco e a minha prioridade. Isso, irmão, que as igrejas não têm mais isso. O povo de Deus não tem mais esse prazer. Não, não tem. Verso 19, por favor. Agora, olha o que é que acontece quando a pessoa não... Irmão, não tem senso nem consenso daquilo que ela está falando. Quando Paulo chega lá em Bereia, em Atos, no capítulo 16, 17, lá em Bereia, Atenas, os crentes berianos, eles eram muito, eles tinham um senso crítico. Sabe qual é o nosso maior problema? É quando a gente tem um senso crítico destrutivo. Mas quando a gente tem um senso crítico construtivo, é outra ideia, é outro patamar, é outra visão, é outra ideologia, é outra filosofia. Olha o que é que os crentes de Bereia falavam para Paulo. Para aí, calma. A gente vai conferir aqui. Ontem eu me deparei com uma mulher pregando, e quando eu falei que o diabo era um aferidor de medida, ela olhou para mim assim, os olhos dele falou, tá. Aí eu falei assim, quanto tempo que você está na igreja? Ela falou assim, há uns 25 anos. Você nunca ouviu isso? Não, nunca. E ela, pastor, e eu amo conhecimento. Eu amo o crente quando ele fala assim, eu quero ter conhecimento. Eu amo o crente quando ele diz, eu estou estudando, eu leio a Bíblia, eu vou, eu busco. É isso aí. Essa pessoa ela não vai ser conduzida por qualquer vento de doutrina e nem por heresia. A pessoa tem que ter interesse de conhecer, de entender as coisas. Oséias 4:6, Oséias 6:3, né? Uma série de coisas a gente precisa entender isso em nossas vidas. Olha lá, não volta lá, por favor. Olha lá que interessante. Direi à minha alma, tem depósito, muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Aí onde fica Deus aí? Não fica, não tem, não existe. Não tem prioridade, não tem Deus aí. Olha o que acontece. É uma pessoa desprovida de toda a trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É totalmente desprovida. O que é alma? Alma é um ser
imaterial e um ser espiritual, não é? Que ela não morre. Por exemplo, a Esther é um corpo que ela tem uma alma. Não é uma alma que tem o corpo. Porque o corpo, ele não sobrevive, ele não subsiste sem a alma, mas a alma subsiste sem o corpo. Diga-se de passagem, por exemplo. Ezequiel 18, versículo 21 e 22. Não é isso? Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. E o verso 22 literalmente vai falar que Deus não leva em consideração aquilo que você praticou. Ele não tem, irmão, Deus não olha para o que você fez no passado. Então a gente precisa entender isso, que Deus não leva em consideração, não haverá lembrança contra ele. De tudo que ele viveu, de tudo que ele fez de errado. A gente precisa entender para onde, no que você tanto prioriza na sua vida, o que você tanto busca, o que tanto que você busca que você esquece tanto de Deus. Texto base, por favor, versículo 20. Olha só, alma, a gente ganhou muito. Agora bebe, descansa e folga. Aí vem Deus, né? E o que é que ele diz? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Você está reservando a sua alma para quem? A gente precisa entender isso. A mulher, ontem, depois que acabou o culto, a mulher falou assim, pastor, como é que o senhor consegue memorizar tanto versículo na Bíblia? Eu pedi para cada pessoa que estava lá no culto ontem, tinha umas 20 pessoas. E eu pedi, você vai falar tal versículo, você tal, você tal, você tal, você tal, você tal. Sabe o que é isso, irmão? Prazer de ler isso aqui e se alimentar disso daqui. E é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Deus quer que você tenha compromisso com Ele. Quanto tempo que você perde numa bendita, para não falar maldita televisão? E quanto tempo que você perde, para não falar, agora eu falo, no maldito celular? Quanto tempo que você perde? Né? Você posta isso, posta aquilo. Presta atenção. Já existe, eu esqueci o nome da doença que se dá. Pessoas que ficam muito viciadas no maldito celular. Eu contei aqui numa quarta-feira retrasada que uma jovem perdeu o emprego. Ela passou por uma seleção terrível numa empresa muito bem conceituada. E ela pediu conta. Ela conseguiu trabalhar somente 1 hora na empresa. E o salário dela seria apenas R$3.800, quase R$4.000. Mas ela não conseguiu ficar sem o celular, porque lá na empresa onde ela começou a trabalhar, o celular tinha que ficar guardadinho. Não podia usar celular de jeito nenhum. Ela conseguiu trabalhar apenas 1 hora na empresa. É mole? Passou por uma seleção terrível. E trabalhou somente 1 hora, porque não aguentava ficar sem o celular dela. É brincadeira um negócio desse, para você ver. Aí, mas você pode dizer, mas que absurdo. E quantos crentes que chegam na igreja e ficam olhando o maldito celular? Você acha isso normal? Isso é uma falta de reverência com Deus. Isso é uma falta de adoração a Deus. Isso é uma falta de que você não tem um relacionamento com Deus de jeito nenhum. Pense nisso, por favor, em nome de Jesus. Olha o que é que Deus diz. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Verso 21. Por favor. Assim é aquele que para si junta tesouro e não é rico para com Deus. Amados, o que é que Deus quer de você? Uma entrega verdadeira, um prazer de vir à igreja, um prazer de cultuar, um prazer de ler a Bíblia, prazer de orar, prazer de entregar, prazer de reconciliar, prazer de cada vez mais ter uma aproximação de Deus íntegra. O arrebatamento da igreja está chegando.
E muitos não estão acreditando. Está aí, está às portas. Eu me encontrei com um homem essa semana, aí ele disse, pastor, eu literalmente estou orando todos os dias e eu já estou preparado para subir, porque eu sei que esse mundo não vai durar mais nem 5 anos. Eu falei assim, olha meu filho, é por isso que cada vez mais eu estou mais ligadinho com Jesus, porque infelizmente o negócio está apertando. Irmão, fique atento, por favor. Não vacilem. Não vacilem, por favor. Porque o diabo, ele não brinca com o pecado, porque o diabo não brinca com ninguém. Pense nisso, por favor. O que é que Deus quer de cada um de nós? Compromisso com Ele. É hora da gente orar. Se não me falha a memória, eu quero fechar essa mensagem aqui. Vê se é Jeremias 29, versículo 7. Isso, é esse versículo mesmo. Fique de pé, por favor. Quando o povo está sendo levado de cativo para a Babilônia, Jeremias dá esse conselho aí, sendo usado por Deus. Ele olha, procurai a paz, onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque se a sua paz, vós tereis paz. Preste atenção. Tem 3 contextos aí que Jesus manda: paz social, paz interior e a última, dever da igreja, é orar. Dever da igreja, orar. Procurar a paz na cidade, paz social. Para onde fui transportar, paz interior. Sofrimento para onde está sendo transportado. E a última, terceira, dever da igreja, nosso, orar, buscar. Porque Deus está à porta, irmão. Por favor, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesse momento, como igreja, como povo santo teu, escolhido teu, Senhor. Pai, não queremos ser como o rico e insensato, Senhor, que deixou, Senhor da glória, de te servir, de te buscar, e de cada vez mais estar na tua presença, meu Pai. E assim, Deus, o Senhor Jesus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem você está reservando a sua alma? Pense nisso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Trabalhe, busque ter as coisas. Porque eu também trabalho e busco. Amém? Mas saibam reconhecer o Deus que você serve como prioridade na sua vida. Porque tudo isso aqui fica. Tudo que a gente ganha fica. E a nossa prioridade é Deus. Amém? Parece que eu vou dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça salvadora e as doces consolações do doce Santo Espírito Santo de Deus e o amor do Pai e as inefáveis bênçãos celestiais estejam sempre em nossas vidas. Senhor, nos leve, nos conduza de volta para os nossos lares com a tua e divina e total, gloriosa e maravilhosa proteção. Pai querido e amado, Deus forte, lindo, maravilhoso e poderoso. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer tão somente a tua vontade, Senhor. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus. Nos conduza, Pai, de volta para os nossos lares com a tua e maravilhosa proteção. Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Pai, nos conceda, nos dê mais uma semana maravilhosa na tua presença, com todas as tuas bênçãos de maneira sobrenatural e com toda a tua proteção de maneira sobrenatural. Deus forte, lindo, maravilhoso e poderoso, no nome santo do Senhor Jesus, te pedimos, Pai, nos conceda, nos dê mais uma noite maravilhosa, Senhor.
na tua presença, de descanso, de repouso e de sono, na tua santa e maravilhosa presença e com a tua divina e total, gloriosa e maravilhosa proteção. Ó meu Deus, maravilhoso e meu Senhor da glória. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, meu Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, continue nos livrando, meu Deus, de todo mal aqui na terra e da terra, Senhor, de todos os acidentes, meu Deus, de todo homem mau, cruel, violento, sanguinário e marginalizado, de todo homem mal intencionado, Senhor, de todo homem vigarista, Senhor, de todo homem cruel, de todo homem corrupto, de todo homem ladrão, de todo homem roubador, de todo homem salteador, de todo homem assassino, de todo homem fraudulento, meu Deus e meu Senhor da glória, glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, meu Senhor, continue nos livrando, Pai, de todas as doenças e enfermidades, de todas as dores e angústias, meu Deus, meu Senhor da glória, glória a Deus, continue nos livrando, meu Deus, de toda vergonha, de todos os escândalos, de todas as humilhações, de tudo que é mal nessa terra e da terra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe e proteja as nossas crianças, Senhor, as livrando de todo mal, meu Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, continue nos livrando, meu Deus, de toda astúcia do diabo, de toda astúcia dos demônios. Senhor, continue nos livrando, meu Deus, de todo homem mal intencionado, Pai. Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, continue nos dando muita saúde, muita força e muito vigor de maneira sobrenatural. Meu Deus, meu Senhor da glória, glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe todo o teu povo aqui da tua igreja batista contemporânea aqui em Vila Dinamarca. Meu Deus, maravilhoso e meu Senhor da glória. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe os teus filhos, Senhor. Abençoe todo o teu povo aqui da tua igreja batista contemporânea aqui em Vila Dinamarca, meu Deus. Prospere na vida de todos os nossos dizimistas, de todos os nossos ofertantes, meu Deus, porque são os teus filhos, os que são dizimistas, Deus, que sustentam esta igreja, Pai. Casa essa de oração, casa essa, meu Pai, que é uma casa, Senhor, que saqueia o inferno, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser sempre, Pai, um referencial do Senhor Jesus, e queremos ser sempre, meu Deus, uma agência do céu. Deus, abençoe todo o teu povo aqui da tua igreja batista contemporânea aqui em Vila Dinamarca. Glória a Deus. Pai, abençoa-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Abra a porta, meu Deus, escancare porta, meu Pai, para os teus filhos, Senhor, todos que congregam aqui na tua igreja, na tua casa, na tua igreja batista contemporânea aqui em Vila Dinamarca, meu Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, tendo a certeza e plena convicção que assim já conseguimos, em nome do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus confirme comigo, declarando amém. Bem forte para Jesus. Podem sentar, meus amados. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Você